Vamos falar então, Rafa, o Cruzeiro em 2025, no final do turno, o Cruzeiro termina com 37 pontos em 57 possíveis, né? Ou seja, 19 rodadas, um aproveitamento de 65%. Aproveitamento bom, principalmente do pensamento que tinha o Cruzeiro quando começou, né, o Campeonato Brasileiro. É claro que se a gente for pensar nos tropeços, né, Ceará e agora na última rodada o Santos, o Cruzeiro podia ter 43, né, seria ainda melhor, mas enfim, o Sino joga. A verdade é que o Jardim mesmo disse isso, né, que se tivesse essa proposta para ele, né, de terminar o primeiro turno com 37 pontos, ele assinaria na hora quando assinou com o Cruzeiro. E dá para dizer que foi uma campanha muito boa do Cruzeiro nessa primeira metade do Campeonato Brasileiro. E aqui nós estamos vendo o aproveitamento do Cruzeiro ao final do turno nos títulos que o Cruzeiro conquistou, né, do Brasileirão de pontos corridos, 2003, 13 e 14. Lembrando que 2003 tinha mais concorrentes, né? Isso. Por isso é que o Cruzeiro disputou 24 pontos, exatamente, 24 clubes. Por isso o Cruzeiro disputou 69 pontos. E aí, 2013, 14, mesma coisa de hoje, 57, assim como 2025 também. E aí, né, Rafa, em 2003, que foi aquele ano mágico do Cruzeiro, né, tríplice coroa, 68% de aproveitamento, né? O aproveitamento em comparação aos outros dois títulos, né, 13 e 14, não é tão bom nessa primeira metade por conta dos 4 clubes a mais, né, que tinha naquele ano 2003, né, 69 pontos disputados, né, 47 conquistados, e aí bem diferente do que foi em 2013, que aí sim um aproveitamento dá um salto, né, muito grande, de 40 pontos conquistados, e dá pra gente fazer aí sim, 13 e 14, um parâmetro com o aproveitamento de Flamengo e possivelmente Palmeiras, né, que estão com esses asteriscos aí desses jogos por fazer, o Flamengo com mais 1, Palmeiras com mais 2, podendo alcançar também uma numeração muito alta para essa primeira metade do Campeonato Brasileiro. Por isso até o corte, ele dá, o sarrafo ele acaba aumentando, né, por conta do aproveitamento de Flamengo e Palmeiras, e acaba não dando tão destaque assim para essa primeira metade do Cruzeiro, que eu acho que tem que ser valorizada, sobretudo pelo que montou o Cruzeiro. Então 2013, desses 57 disputados, 40 conquistados, aproveitamento de 70%. 2014 também os mesmos 57 disputados para 43 conquistados, aí subindo o aproveitamento para 75%. Surreal até. Mas em 2003 você pega, o Cruzeiro fez quantos pontos? 100, tá? Ao final do campeonato, isso. Então ele fez 43 pontos no retorno. Você sabe qual que foi o problema? No primeiro turno, para ele ter só 68% de aproveitamento, foi o número de empates. O Cruzeiro, ele terminou o primeiro turno invicto, Seabra. Ele não perdeu naquele ano. E olha que no segundo turno ele fez mais 43 pontos e com 8 derrotas. Ele teve 8 derrotas no retorno. Quer dizer, realmente foi uma campanha excelente. E só para lembrar, né? O Cruzeiro foi campeão em cima do Santos, do Palmeiras, não, do Corinthians. Palmeiras saiu na segunda divisão. E do São Paulo, que tinham grandes times, né? Depois o Internacional se reforçaria mais e o Cruzeiro até perde o jogo lá em Porto Alegre. Mas era o Santos de Robinho, Diego, e era basicamente o time campeão brasileiro de 2002. Foi de fato uma grande campanha, só que curiosamente você pega, né, e o aproveitamento acabou sendo menor do que 13 e 14. Interessante, eu não sabia disso não. O aproveitamento foi menor, né? Foram mais jogos. Agora, Lélio, se a gente pegar aí 68%, 70% e 75%, e o Cruzeiro foi campeão nos 3 anos. Esse ano o Cruzeiro está com um aproveitamento de 65%, que é inferior, claro, aos 3. Mas isso apesar de ser inferior aos 3, é um ótimo aproveitamento, né? O Cruzeiro nem líder do campeonato com 65% de aproveitamento, né? Pra você ver que o sarrafo tá lá no alto, né? Então, é isso que a gente já sabia, que teríamos o campeonato mais disputado dos últimos anos. Na parte de cima tá acontecendo. Você pega ainda, tem um Botafogo que tem 2 jogos a menos. E aí, se ele confirma as vitórias nessas partidas a menos aí, ele bateria com 35 pontos. Ficaria a 2 pontos do Cruzeiro no primeiro turno. O próprio Palmeiras hoje, que é o terceiro colocado, mas o aproveitamento dele é superior ao do Cruzeiro.
Acho que beira aos 70%. E o do Flamengo, que é o líder, está em 74%. Né? E tendo um jogo a menos. Então a gente sabe que o retorno já é um campeonato completamente diferente. Por tudo que pode acontecer, né? As transferências, saídas e chegadas, e também com o time apertado, tendo que vencer, os jogos eles se transformam em mais difíceis do que geralmente são no primeiro turno, né, Seabra? Ainda tem um outro detalhe, né, Léo? Muitos desses times aí, o Flamengo, por exemplo, tá na Libertadores, né? Vamos ver, vai ter o Internacional, né, Iago, Alex? Não sei como é que vai ser, né? Mas se o Flamengo segue na Libertadores, aí ele começa a ter que priorizar. Aí a gente não sabe qual ele vai priorizar. E o Palmeiras, mesma coisa. O Palmeiras tá na Libertadores. Já falou. Que o Flamengo já avisou, a prioridade dele é ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Ué, mas então... É os dois. Então. Ele quer os dois. E é por isso que ele tem aí... um elenco galáctico. Esse elenco pequenininho, né? E o Palmeiras, mesma coisa, né? O Palmeiras também tá lá, terminou a Libertadores, inclusive, na melhor campanha geral. Tá no Brasileiro também. Por esse lado, o Cruzeiro tem a Copa do Brasil, né? E aí também vai ter que priorizar algo ou não, alguma coisa. Tem o clássico, inclusive, só pela Copa do Brasil, né? Você já parou pra pensar quanto que o Flamengo investiu já, Seabra? Nossa senhora, é dinheiro demais, Léo. Pois é R$500 bilhão. Nossa, você tá doido. O Palmeiras, o investimento é esse. Sabe? É bem diferente. Claro, aí você vai falar, não, mas ano passado o Cruzeiro fez o investimento. Talvez chegue o quê? A 1/3 do que o Flamengo investiu aí nessas últimas contratações. O próprio Palmeiras investiu nesse ano, porque vieram, com exceção do Fabrício Bruno, você pode me corrigir aí, Rafa. E depois o Marquinhos, que teve os direitos adquiridos, o Cruzeiro não comprou mais ninguém, né? Não, ninguém. Não foi? Foi. É porque veio todo mundo em final de contrato, né? As compras aconteceram no início do ano até, né? Depois... Não mais. Ano passado, mais, né? Caio Jorge, o Wallace, o próprio Matheus Pereira foi adquirido definitivamente no ano passado. Isso. Né? Quem mais? Se bem que o Wanderson veio esse ano também. O Wanderson foi a única contratação do Jardim, né? Bem lembrado. Mas ele foi comprado, não foi? Foi. Pois sim. Então tem o Wanderson também. Mas daquela dívida com o Inter, né? Perto do, como você disse, né, Léo? Perto do investimento de Palmeiras e Flamengo. Muito distante, né? Muito longe, muito longe. Deixa eu até sair a arte aqui, mas é mais uma dúvida também, porque aproveitar, você tá como apresentador, mas você é comentarista e até aproveitando a arte aí. Porque pra mim, o Cruzeiro de 2003, ele é melhor do que o Flamengo desse ano e o Palmeiras desse ano também, mas tem esse aproveitamento ruim. Melhor time que você diz. Melhor time, pra mim. Pra mim O Flamengo até pode mostrar mais, mas esse ano pra mim oscila, o Palmeiras também, enfim. Pra mim o Cruzeiro de 2003 é bem melhor até do que os dois times. Só que tem esse aproveitamento que é baixo, né? Se a gente for imaginar aquela seleção do Cruzeiro de 2003, o que você acha? Eram os adversários, como o Lelão destacou, né? Corinthians, Santos, de 2003, que tiravam mais pontos desses times e faziam o sarrafo ficar mais... tornava o campeonato um pouco mais competitivo, né? Não dava mais brecha para outros times. O Goiás, eu lembro que fez um retorno muito forte também, né? Em 2003. Vocês acham que é isso ou que não os times se equivalem? O que vocês pensam a respeito? Sim, eu acho o time de 2003 muito um espetáculo. O Alex, inclusive, o que ele fez ali, eu já cansei de falar, pra mim, aquele prêmio da FIFA não é melhor do mundo, é melhor da Europa. Porque o que o Alex fez em 2003, sinceramente, eu não vi outro jogador no mundo fazer. Quem viveu aquele período ali, eu estava trabalhando, né, na época, já há muito tempo, inclusive, mas quem viveu aquilo ali, ou como torcedor, ou trabalhando, acompanhando, sabe que aquele time era um espetáculo, né? Mas eu acho que o elenco do Flamengo hoje é um pouco superior, o elenco. Porque tem peças de reposição que entram e saem. Agora, o time do Cruzeiro era melhor, o time titular, aí eu concordo com você. Agora, em relação aos outros adversários,
Cruzeiro tinha adversários fortíssimos ali, como o Lélio lembrou, era o Santos que estava ali, e eu me lembro que naquele período foi Cruzeiro, Santos, o Cruzeiro ganhava, o Santos ganhava, e estava sempre, até que chegou o confronto Cruzeiro e Santos no Mineirão, o Cruzeiro ganhou de 3-0, e aí deixou o Santos um pouco mais para trás, e aí a partir dali arrancou para o título. Mas eu acho que o campeonato, de uma forma geral, ele era muito equilibrado. Era Corinthians muito bem, Palmeiras muito bem, a turma lá do Sul muito bem. São Caetano. O Grêmio em 2003 não estava bem, não. Não, né? Não. Era o Ademar, não? Não, o São Caetano tava. Mas o Grêmio em 2003 ele cai, vai pra segunda divisão. Ele cai. O Inter que tava bem naquele período. A turma do Rio de Janeiro... Ah, não, o Grêmio caiu um ano depois, 2004, desculpa. Mas não estava bem, não. O 2003 dele também não foi muito bem. Não foi, não. Agora, a turma do Rio de Janeiro também, me lembra aí, Lélio, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. O Botafogo, eu acho que o Palmeiras estava na Série B. O Flamengo não estava bem, o Fluminense também não. O melhor time carioca de 2003, se eu não estiver enganado, era o Vasco. O Vasco, Mateus... inclusive, tinha o Marques e tudo mais. O Dimba foi um dos artilheiros. Mas aí pelo Goiás, né? Pelo Goiás, isso.